Há algumas correções que às vezes são feitas e são correções pequenas, mas o seu efeito é muito grande. Meus irmãos e irmãs, amigos e amigas, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Família, tudo bem? Espero que sim. Mais um devocional diário da The Holiness. Hoje é dia 27 de maio de 2025 e o nosso devocional de hoje é Pequeno mais grandioso ou Pequena mais grandiosa. É o que nós vamos aprender hoje. Pois é, há pequenas correções que traz grandes resultados. Por exemplo, correções de uma ponte onde passa vários carros. Às vezes você não vê, às vezes pessoas não vê, mas sempre tem pessoas trabalhando, fazendo reformas debaixo de um viaduto. Todos passam em cima e aquela pessoa lá embaixo, num trabalho às vezes insignificante, mas é de grande valia, de grande resultado. É aquele pequeno trabalho, é aquela pequena correção. Conta-se a história de uma jovem que era uma nadadora, que estava se preparando para a natação, para a corrida da natação, para uma competição. Mas o seu resultado ultimamente estava sendo muito lento. E nessa competição ela tem que ter muita velocidade. Quando de repente o seu técnico, o seu professor, olhando para ela e percebeu que dava para fazer uma pequena correção. E nessa pequena correção ela ganharia um status aí de mais 5 segundos positivo. 5 segundos, tão pouco tempo, não é verdade? Uma pequena correção. E foi justamente essa pequena correção que o seu professor, o seu instrutor percebeu que poderia corrigir, corrigiu e ela saiu vitoriosa nesta competição. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, o profeta Zacarias, ele disse: não despreze as coisas pequenas, não despreze o dia das coisas pequenas. Sabe por que ele disse isso? Zorobabel estava com os construtores construindo ou reconstruindo o templo de Salomão, pois o templo de Salomão havia sido saqueado, Jerusalém havia sido deposta, todos os muros derrubados, né? Então, na era pós-exílica, Zorobabel sobe com algumas pessoas para construir. Então, aqueles que estavam construindo, eles começavam olhando para aquele novo templo e diziam: tá difícil, é muito pequeno, nunca vamos chegar a ter um templo tão grande quanto o templo de Salomão. Então foi quando Deus usa o profeta Zacarias e entrega essa mensagem para Zorobabel. E disse: Zorobabel, não é por força nem é por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. Não despreze as coisas pequenas. Você vai ver que grande templo, que grandiosidade vai ter esse templo nos últimos dias. A ponto de que cantaram depois um grande louvor dizendo que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Então há pequenas correções também no mundo espiritual que traz grande resultado. Há pessoas que vivem uma vida pecando, uma vida com pequenas coisas que eles vão fazendo, e essas pequenas coisas têm a tendência de arrastá-lo mais para o fundo do poço, para o fundo do abismo. Mas uma pequena correção nessas situações pode mudar a vida e pode mudar uma vida de tal maneira que possamos nos encontrar lá na vida eterna. Meus irmãos, mas vamos para frente aí. Agora nós estaremos aprendendo aí no livro de Segundas Crônicas. Primeiras Crônicas nós encerramos ontem, né? Segundas Crônicas foi um livro muito bom, um livro que trouxe muito conhecimento para cada um de nós. Agora estamos no livro de Segundas Crônicas, onde Salomão agora assume o reinado. Salomão assume o reinado. A Bíblia diz que ele ficou um reino forte. Por quê? Tem o primeiro segredo aí no versículo número 2. Deus era com ele. E Deus era com ele de uma tal maneira que a Bíblia diz que naquele dia Salomão junta-se os soldados, junta-se os homens, junta o exército e eles vão para uma cidade chamada Gibeá. Lá eles vão ao templo e Salomão oferece 1000 sacrifícios a Deus. Naquela mesma noite o Senhor apareceu para Salomão e disse: Salomão, pede-me o que queres que eu te dê. Salomão disse: Senhor, quem sou eu, né, para que tu olhe com tanta misericórdia para mim, né? Tu já olhasse para o meu pai,
prometesse tantas coisas para o meu pai. Eu só quero que o Senhor cumpra aquilo que o Senhor prometeu para o meu pai, né? E que vai se cumprir na minha vida, né? Eu quero isso e outra, eu quero sabedoria para aprender a entrar e sair do meio do teu povo. Aí a Bíblia diz que Deus fala para Salomão: como tu não me pedisse ouro, prata, nem dinheiro, nem vida longa, eu vou te dar tudo isso. O que você me pediu, eu vou te dar sabedoria, eu vou te dar também ouro, vou te dar prata, vou te dar riqueza. Que antes de você, rei nenhum teve o que você tem, nem depois de você, rei nenhum jamais terá. E a Bíblia diz que Deus engrandeceu Salomão demais. A ponto que termina o capítulo de número 1 dizendo que em Jerusalém, na época de Salomão, eu até ri aqui, viu? Na época de Salomão, era tanto ouro, como diz o nordestino, era como se fosse, o ouro lá era como se fosse lixo. A Bíblia chega a dizer, no capítulo número 1 de 2 Crônicas, que ouro nessa época em Jerusalém era como se fosse pedra. Meu Deus do céu, era muito ouro, né? Capítulo número 2, estamos aí no 4º ano do reinado de Salomão. Ele entende que chegou o tempo dele construir a casa do Senhor, dele construir o templo. Então ele faz uma carta e manda para o rei de Tiro. Nessa época o rei de Tiro era Irão. Irão era o rei de Tiro. Então ele manda uma carta para Irão dizendo: Irão, eu estou te mandando essa carta porque eu quero construir um templo para o Senhor, o Deus dos céus e da terra, aquele que fez os céus, a terra, o mar. Ele é um Deus muito grande, é o Deus do meu pai, é o nosso Deus, é o Deus de Israel. É um Deus tão grande que os céus dos céus não contém ele. É um Deus tão grande que eu não sou digno de construir nada para ele, né? Mas mesmo assim eu tenho vontade, tenho um desejo. Meu pai disse que era para mim construir um templo para esse Deus que é grande. Não há um Deus como o nosso Deus, não há um Deus tão grande como o Deus de Israel. Então, Irão, eu estou mandando essa carta porque eu quero fazer um negócio contigo. Eu quero que você me mande madeira, mas mande muita madeira, mande muita pedra talhada. Você tem os melhores cortadores de madeira. Elogiando o rei, né? E mandou umas mensagens para o rei e disse: olha, você me manda aí trabalhadores, me mande tantos trabalhadores. Eu tenho aqui muita gente também para trabalhar. E eu vou pagar pelos seus trabalhadores. E ele disse: eu vou pagar aí com 3 coisas aí. Ele disse: eu vou pagar para você com oliva, né, com azeite, vou te pagar com cevada, vou te pagar com trigo, barris, né? Era barris e mais barris de trigo, eu vou te pagar isso aí, né? Aí o rei Tiro, quando recebe aquela carta, ele devolve uma outra carta elogiando Salomão e dizendo: olha, Salomão, realmente não há Deus como o Deus de Israel. O Deus de Israel é um Deus grande. Exaltou também o nome de Deus. E disse: olha, eu vou mandar para você muita madeira. Eu vou mandar muita madeira, eu vou mandar homens para trabalhar. Tem um outro homem aqui chamado Irão, mesmo nome que eu. Ele é filho de uma judia, mas mora aqui, né? Nós vamos levar madeira e vamos deixar no porto de Jope. Aí de lá você leva esses madeira para Jerusalém e vai construir. E depois você me paga aí do jeito que você acertou comigo, com cevada, com trigo e daí por diante, e que Deus seja contigo. Que aliança tremenda. E a Bíblia diz que ele começa aí a construir o templo. Já no capítulo número 3, ele constrói o templo de Salomão. E uma coisa que me chama a atenção, e é bom a gente entender, que do capítulo 2 para o capítulo de número 3, não foi assim um estralar de dedo, não. Passou anos, passou muito tempo a construção do templo, né? Do último capítulo que nós lemos em 1 Crônicas até o capítulo de número 2, já tinha se passado 4 anos que Salomão já estava reinando. Então, às vezes a gente só em ler pensa que vai acontecendo assim as coisas aleatoriamente, rapidamente, não. Tem coisa que demora. Aí a Bíblia diz aqui agora no capítulo número 3 de 2 Crônicas, hoje nós vamos ler 1, 2 e 3. Em 2 Crônicas, a Bíblia começa a dizer aí que Salomão começou a construir. E a construção está uma construção muito linda, tá? A construção do templo. Ele começa trazendo as medidas do templo, trazendo quantos metros tinha de comprimento, quantos metros de largura, a altura dos pilares, e começa trazendo, né, os desenhos que tinha lá dentro do templo. Era uma coisa linda, uma coisa maravilhosa. E sabe onde é que nós vamos encerrar a nossa leitura? Com Jesus andando em cima do pórtico de Salomão. Pois é,
Lembra, semana passada Jesus curou um cego. E essa cura daquele cego deu pano para manga. Agora nós entramos no capítulo 10 de João, né, do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Jesus está dizendo agora para eles que Jesus é o bom pastor. Capítulo 10 de João fala do bom pastor. Eu marquei aqui, ó, a ovelha é guiada, a ovelha ouve o seu pastor, a ovelha sempre tem que estar no aprisco, a ovelha ouve a sua voz e a ovelha a conhece. Enquanto isso, Jesus, ele é o bom pastor, Jesus é o guia. Marquei tudo aí no capítulo 10. Ele é o guia, ele cuida, ele apacenta. Ele mesmo disse, eu sou a porta das ovelhas. Depois ele disse, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim será salvo. Aí eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Eu conheço as minhas ovelhas e por elas eu sou conhecido. Eu tenho outras ovelhas também que são de outros apriscos e eu tenho que conduzir estas ovelhas, né? E então, quando eu conduzir essas ovelhas de outros apriscos também, haverá só um rebanho e só um pastor. Aí também fala um pouco aí do outro que não é pastor. Diz que aquele que veio antes dele é ladrão, salteador, sobe pelo telhado, não entra pela porta. Diz que ele é ladrão, veio para roubar, matar e destruir. Quando ver o lobo, ele foge e as ovelhas serão atacadas pelo lobo. Então é melhor ficar ao lado do bom pastor, que dar a vida pelas ovelhas. E é isso que nós vamos fazer. Aí termina o texto aqui, dizendo que Jesus disse isso, estando ele no pórtico de Salomão. Deus abençoe. Grande abraço a todos. Amanhã temos mais.